Eu vou falar então um pouco do que me traz aqui, que tem a ver com uma pesquisa que eu fiz sobre a macrobiótica já há alguns anos atrás. O meu trabalho sobre a macrobiótica, ele já, digamos que começou em 2001 e depois se teve continuidade até pelo menos 2012, na altura em que eu apresentei uma tese de doutoramento sobre a macrobiótica. O que é que me levou a fazer uma pesquisa sobre a macrobiótica na área da antropologia? Eu devo dizer também que sou antropóloga, investigadora e escolhi como temática de investigação a macrobiótica. E, na verdade, eu já há algum tempo pretendia fazer uma investigação sobre alimentação. Apenas não me sentia muito entusiasmada com a ideia de trabalhar sobre identidades alimentares e penso que andava à procura também de um objeto que fosse um pouco mais exótico e achei que a macrobiótica tinha algumas destas características. Digamos que o meu interesse pela macrobiótica ele surgiu a partir das aulas de yoga que fazia na altura e surgiu a propósito também das conversas que na altura tive com um instrutor e com o facto de ele seguir uma alimentação macrobiótica e, portanto, foram estas condições que de alguma maneira me levaram a ter um maior interesse por esta área. E então, eu na altura vivia em Braga e continuo a manter também uma relação forte com aquela cidade e tenho casa lá e na altura houve uma formação sobre a cozinha macrobiótica e sobre macrobiótica que ocorreu na cidade. A Alda Pereira organizou esse evento, onde esteve o Francisco Varatojo, e eu inscrevi-me e participei e pelo que fui ouvindo, comecei a perceber que havia ali um material interessante, que valia a pena debruçar-me mais sobre ele e fazer essa pesquisa. E foi a partir daí que eu depois fiz um curso de cozinha macrobiótica em Braga, onde participou o Francisco Varatojo, mas também outros formadores internacionais na área da macrobiótica. E digamos que essa formação foi um pontapé de partida também para a realização deste trabalho. Comecei a fazer pesquisa de forma mais consistente e mais sistemática. Decidi inscrever-me nos cursos de macrobiótica, o curso curricular Michio Kushi, que funcionava no Instituto Macrobiótico de Portugal. E a partir dali fiz essa formação, fui conversando com pessoas, fui estando sempre muito atenta às palestras e a todas as atividades ligadas à macrobiótica que iam ocorrendo no país, e aquilo que fiz foi um pouco perseguir e ir atrás de todos esses eventos, tentando perceber de que maneira é que a macrobiótica tinha chegado a Portugal e como é que ela se tinha transformado em algo com significado para muita gente. Portanto, de alguma forma, aquilo que eu procurei fazer com o meu trabalho foi dar conta de um processo social, de como é que nasce esta ideia sobre a macrobiótica, como é que se faz depois a divulgação e a promoção deste produto social que é a macrobiótica. Interessei-me também por aquilo que tinha sido escrito por Jorge Osava e por Michio Kushi, que são duas figuras extremamente importantes na macrobiótica para darem fundamento e significado a esta atividade. E uma parte do meu trabalho, uma parte de análise sobre o trabalho de Jorge Osava, procurando perceber o que é que ele fez, de que modo é que ele foi capaz de transformar
a macrobiótica em algo com significado e em algo que viria a ser adotado por muita gente. E para além disso, para além de tentar ver esse trabalho de promoção por parte de Jorge Osava, eu centrei-me ainda em Portugal, como é que estas ideias tinham chegado, que tipo de organizações promoveram a macrobiótica, como é que ela estava a ser ensinada e ainda que razões é que levavam as pessoas também a adotar a macrobiótica. Portanto, foi assim, tentando observar todos estes trânsitos e como circulou esta cosmovisão e esta proposta que é da macrobiótica que eu organizei o meu trabalho. Eu acho que há algumas distinções profundas entre o veganismo, o vegetarianismo e a macrobiótica, e uma delas tem a ver com este fundo filosófico e até ideológico que está associado à macrobiótica, porque a macrobiótica não é apenas um regime alimentar, é uma cosmovisão, tem um conteúdo ético. Não quer dizer que o vegetarianismo e o veganismo não o tenham, claro que o têm, mas há aqui um conjunto de fundamentos na macrobiótica que provavelmente a transformam num produto muito mais singular em relação ao veganismo e ao vegetarianismo. Há uma tradição filosófica oriental baseada nos princípios de Yin e de Yang e, portanto, há todo um modo de codificação dos alimentos e da atividade humana que de facto a transforma numa proposta que não é apenas uma proposta alimentar. É muito mais que isso, é um entendimento do universo e de como as coisas funcionam. E parece-me que o vegetarianismo e o veganismo não oferecem esta dimensão de uma forma tão clara. Claro que há posicionamento tanto por veganos como por vegetarianos e há um entendimento de que uma maior sustentabilidade do ponto de vista alimentar implica transições no modo como nos alimentamos. Portanto, há preocupações ambientalistas e para muitos também preocupações de ordem espiritual. Em todo o caso, penso que não há nestas áreas, veganismo e vegetarianismo, uma construção ideológica com paralelismo ou semelhante àquela que encontramos na macrobiótica. Por outro lado, também é verdade que na macrobiótica o direcionamento se faz sobretudo para o indivíduo. O indivíduo é o núcleo central de ação na macrobiótica. Portanto, a ideia de responsabilidade individual está aí muito marcada e provavelmente essa pode ser uma das razões porque não há um ativismo social tão significativo na macrobiótica. Provavelmente o maior posicionamento do ponto de vista político e com eventuais ligações a movimentos e a formas de ativismo pode permitir que a macrobiótica tenha mais visibilidade. Sim, mas penso que esse facto da inexistência de um movimento organizado com uma agenda específica, essa inexistência pode fazer com que haja alguma invisibilidade. Mas também estou a pensar, por exemplo, no caso das cantinas universitárias portuguesas, a proposta alternativa que surge muitas vezes não é uma alternativa vegetariana, mas macrobiótica.
o que é um pouco estranho, não é? Porque nós, quando entramos nos restaurantes, muitas vezes vemos uma proposta vegetariana, mas não uma proposta macrobiótica. Mas nas cantinas universitárias, frequentemente a proposta é uma proposta macrobiótica. E quando eu tentei encontrar uma justificação para isto ocorrer, aquilo que constatei foi que uma das cozinheiras que trabalhava na cantina, ela tinha apresentado aos serviços sociais da universidade este tipo de proposta, que era uma proposta macrobiótica, que teve boa adesão e depois outras cozinheiras de outras cantinas universitárias fizeram treino e aprendizagem com ela, passando a proposta macrobiótica a ser apresentada em várias cantinas. Portanto, aquilo que acontece é que às vezes é a ação de alguns indivíduos que leva também a que haja determinado tipo de ofertas. E eu, na altura, tive a oportunidade de entrevistar a cozinheira que era responsável pelas refeições macrobióticas da cantina da cidade universitária e sim, ela referia que tinha sido pelo facto de ter aprendido macrobiótica com a irmã, também que tinha tido um problema de saúde e que tinha aderido à macrobiótica. Foi esse contexto especial que a levou também a interessar-se, a entusiasmar-se e a apresentar aquela proposta. Há elementos da macrobiótica que a aproximam muito dos discursos sobre a alimentação sustentável. E eu penso que a aproximação em relação a estas causas, que na atualidade são causas muito significativas, pode ser uma das formas de dar maior visibilidade e importância à macrobiótica. O respeito que se observa na macrobiótica pelo local, pelo sazonal, pela forma mais artesanal e menos processada de confecção, pode conjugar-se e entrar em sintonia com os discursos sobre a sustentabilidade. E, nessa medida, a macrobiótica pode ter também uma projeção por essa via. Eu penso que será algo a explorar, por exemplo, no caso da dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica é, em larga medida, também uma invenção e é algo de que várias entidades se apropriaram, porque entenderam que havia elementos que eram significativos, que tinham sentido dentro dos discursos sobre a alimentação. E, portanto, da mesma forma que podemos apropriar-nos de alguns dos aspectos da dieta mediterrânica penso que em relação à macrobiótica também poderá haver o mesmo caminho, desde que haja vontade e desde que haja um trabalho intensivo em torno desse assunto. Parece-me que sim, que há essa possibilidade.